Salve, salve galera do CENIP, sou o professor Rafael Sam, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade às classes gramaticais. Então nós vamos ver hoje o artigo e o adjetivo como classes gramaticais. Então vamos lá, olha só, eu tenho um artigo, o artigo é a palavra que antecede o substantivo e ela varia em gênero e número, bem como determina o artigo definido ou generaliza, ou seja, não consegue determinar, ou indetermina, no caso aí, o artigo indefinido. Os artigos definidos são o, a, e a flexão deles, né, os, as, e os artigos indefinidos, né, são um, uma e uns, umas. Então, os artigos, eles são muito importantes para que a gente possa entender muitas situações dentro do contexto gramatical. Por exemplo, o artigo, ele é a única classe gramatical que consegue mudar qualquer outra classe. Então, por exemplo, eu tenho jantar, jantar é verbo, certo? Mas, se eu coloco, por exemplo, um artigo antes da palavra jantar, ela vira um substantivo. Se eu falo, o jantar está pronto, jantar já não é mais verbo, jantar é um substantivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o artigo, porque às vezes a gente acha que é uma classe gramatical inofensiva, mas ela ter a capacidade de mudar todas as outras classes gramaticais. Então, artigos, né, definidos e artigos indefinidos. Então, se eu falo, as gatas comeram carne, eu sei quem são essas gatas. Se eu falo, uma gata comeu carne, eu não consigo determinar, diante do contexto das classes gramaticais, quem é essa gata. Agora, se eu falo, umas meninas tocaram o sino, eu não consigo também determinar quem são essas meninas que tocaram o sino. Agora, se eu falo assim, a menina tocou o sino, gramaticalmente eu consigo determinar sim quem foi essa menina que tocou o sino. Tudo tranquilo? Então, de classe gramatical de artigo é isso. E aí a gente entra na uma das principais classes gramaticais, que é o adjetivo. O que é o adjetivo? O adjetivo é toda a classe gramatical que caracteriza o substantivo. Então, toda vez que eu tenho algo que caracteriza o substantivo, ali eu tenho o adjetivo. E dentro das classificações dos adjetivos, eu tenho o simples e o composto. Simples, como o próprio nome está dizendo, né, quando ele tem apenas um radical como adjetivo. Então, se eu falo assim, jornal matutino, matutino só tem um radical, é uma característica, então ele é simples. Agora, se eu falo entrevista sociocultural, percebe que eu tenho dois adjetivos. Se eu tenho um adjetivo, é simples. Se eu tenho dois adjetivos, ele é composto. Sócio é um adjetivo, cultural é um outro adjetivo. Então, eu tenho um adjetivo composto. E aí eu tenho também os adjetivos primitivos, né? O que é o adjetivo primitivo? O adjetivo primitivo é aquele que nasceu por primeiro. É aquela primeira classe gramatical do adjetivo. É aquela que nasceu já como adjetivo. Então, se eu falo assim, amigo leal, leal é o meu adjetivo primitivo. Por quê? Porque o derivado é o que vai derivar ali da palavra primitivo. Então, se eu falo amigo desleal, esse desleal, ele derivou de quem? De leal, que é primitivo. Então, leal, primitivo, tudo que vier depois de leal dentro desse contexto vai ser considerado o que? Derivado. Desleal já é derivado do primitivo leal. E aí a gente tem uma coisa que cai muito em prova de concurso público, que é a locução adjetiva. Então, a locução adjetiva, ela é formada por uma preposição mais um substantivo ou uma preposição mais um advérbio. Lembrando que toda vez que eu tenho uma preposição mais um adjetivo, uma preposição mais um advérbio, juntas, a gente tem o que a gente chama de locução adjetiva. Locução adjetiva. E toda essa preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio vai funcionar com um valor adjetivo. Então, por exemplo, se eu falo jornal da manhã, esse da é uma preposição de mais a. E manhã, certo? Então, da manhã eu tenho uma locução adjetiva, que eu posso também dizer que é igual a jornal matinal. Pneu de trás, olha, de, uma preposição, trás é um advérbio, preposição mais advérbio, locução adjetiva. Pneu de trás eu também posso chamar de pneu traseiro. Então, da manhã e de trás possui uma locução adjetiva, ou seja, possui um valor ali adjetivo, um valor adjetivo. Então, a gente vai parar por aqui, certo? E a gente vai continuar a nossa aula no próximo vídeo falando ainda de adjetivos. Fique com a gente!